De caráter estrutural e sistêmico, a desigualdade racial no Brasil é inquestionável e persiste devido à fragilidade de políticas públicas para o seu enfrentamento. A igualdade racial é um assunto que deve ser apresentado desde cedo, mas mesmo com a aprovação da maioria dos pais e responsáveis, a falta de pautas de valorização étnico-raciais nos currículos escolares chama a atenção para a necessidade de incentivar a inclusão de debates sobre a desigualdade racial e cultura afro na educação básica. Pensando nisso, a Superintendência de Igualdade Racial, em alusão ao Dia da Consciência Negra, realizou uma palestra com o tema Educação pela Igualdade Racial, que contou com a presença de alunos da rede de ensino. A professora Aurina Sá falou sobre a busca pelo conhecimento ancestral, que é de suma importância para a geração atual. Trabalhar a questão da ancestralidade negra, né, no mês da consciência negra, é de suma importância, porque o negro precisa se reconhecer enquanto um povo que tem uma história, e como a palestrante falou, a questão da gente reconhecer as lutas deste povo, que não são de hoje. Se hoje a gente fala de racismo, a gente fala de racismo estrutural, ou qualquer termos relacionados à raça negra, nós temos que lembrar que é uma luta constante do negro, mas é que é uma luta que vem do nosso passado. Desde a época da escravidão, o negro resistia a essas mazelas que atingiu esse povo. Hoje a gente continua fazendo isso, reconhecendo que os nossos ancestrais, eles lutaram para que a gente tivesse espaço. Espaços esses que foram negados até hoje, que já houveram algumas conquistas, sim. A gente já conquistou a questão das cotas, algumas leis, né? Racismo é crime no nosso país, inafiançável. A injúria racial também é crime. Então, são pequenas conquistas, mas foram quase 400 anos de escravidão. Então, recuperar esses 400 anos e menos de 150 anos de libertação é impossível, principalmente onde o negro não ocupa os espaços da minoria branca. Gerson foi um dos palestrantes. Falou sobre dados que escancaram o racismo, sobre educação pela igualdade e ainda sobre a resistência, que foi e ainda é o ícone Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, o criador da capoeira regional que ganhou o Brasil e o mundo. Nos dias de hoje, Mestre Bimba é referência e inspiração. A gente não pode deixar de lado também a importância de estar transmitindo conhecimento, sobretudo porque o povo negro tinha como instrumento de registro apenas a oralidade. Então, quando a gente leva essas mensagens de conhecimento histórico, de conhecimento, de valorização, de respeito, né, de respeitar e de cobrar respeito diante da sociedade em que a gente vive, de certo modo a gente está trazendo à tona a existência dos nossos ancestrais, né? Porque a nossa ancestralidade é carregada de saberes. E quando a gente cria consciência negra de fato e passa a perceber que a gente está mais vinculado à nossa África do que à Europa, a gente começa a valorizar essas manifestações do nosso povo e a brigar por elas se for necessário. Mas o ideal é que se brigue dessa maneira, com saber, com educação, que é assim que a gente consegue transformar a nossa sociedade. Na oportunidade, Gerson ainda apresentou o berimbau, um instrumento fundamental na capoeira, sendo reverenciado pelos capoeiristas antes de iniciarem um jogo. Alguns o consideram um instrumento sagrado. Ele comanda a roda de capoeira, dita o ritmo e o estilo de jogo. Normalmente eu uso o berimbau, que é um instrumento muito simbólico, né, da cultura popular africana, da cultura dos negros. E tem toda essa emblemática de ser um instrumento vinculado ao processo de libertação. Por isso que nos eventos que eu participo, eu sempre gosto de executar um toque e mostrar para as pessoas conhecerem o real valor do instrumento, de nós estarmos vinculados de alguma maneira à nossa ancestralidade. Né? Então, dentro desse aspecto, eu acho interessante a gente estar divulgando esse instrumento de defesa, esse instrumento religioso e esse instrumento que trabalha a emoção do povo negro. Na educação
educação, essa desigualdade ela é evidente e o combate a ela é indispensável para qualquer mudança, de modo que sem uma educação efetivamente antirracista não é possível pensar em uma sociedade igualitária. Muita gente que está ali não conhece sobre os seus deveres, suas ancestralidades, e o pessoal que estão ali, eles estão falando um pouco e aí faz que a gente conheça um pouco do que a gente, de onde a gente veio e do que a gente pode ser também. Daqui eu vou sair com mais conhecimento sobre meus direitos e minha raça também.